Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas. Boa tarde, professor. Esse é o nosso Fórum 3, atividade de execução do nosso projeto integrador. Começamos com o nosso tema. Nós vamos falar sobre o impacto das startups no crescimento do APL aeroespacial de São José dos Campos. O estudo foi feito por mim, Milena, com a Maria Lopes e com a Angélica Imino também. Pode passar, Maria, por favor. O objetivo do nosso estudo é analisar como as startups fortalecem o arranjo produtivo local, as APLs, aeroespacial de São José dos Campos. Dentro disso, a gente explorou diversos segmentos e quis juntar, linkar economia sustentável, a inovação tecnológica e o desenvolvimento da região, investigando dentro disso os novos modelos de negócio, dentro da economia sustentável, dentro da tecnologia, e o que pode impulsionar no crescimento dentro do segmento aeroespacial, que é super importante na região. O estudo em si aborda alguns conceitos fundamentais, que precisam ser analisados, como o conceito de economia, o conceito de startup, para ficar claro, e o conceito de APL, que é pouco aproveitado. Analisando isso, a gente pode conseguir ver o desenvolvimento contínuo desse setor aeroespacial da região. Falando em fundamentos, o primeiro fundamento que a gente tratou é sobre economia. Economia tradicional e as novas economias, e a diferença entre elas. Na economia tradicional, é uma ciência que analisa os recursos e materiais que são utilizados para bens de consumo, que estuda toda a questão econômica de um estado, de um país, analisa a questão de compra e venda, oferta e procura, análise dinâmica de taxa, de lucro, e dentro disso os fatores de produção, como é produzido na terra, capital, trabalho e tecnologia. Pensando nisso, a economia ela entra como uma questão fidedigna de conceito. Já a nova economia, ela abrange novos setores que não são utilizados na economia tradicional, como a competitividade no mercado, o empreendedorismo, que entra um pouco da startup, do que vamos falar mais brevemente, a inovação, os novos negócios, e, diante disso, trazendo a sustentabilidade para dentro da economia, fazendo uma aliada. E, diante disso, surgiu a economia verde, que foi a economia que nós escolhemos para estudar, que busca o processo harmônico, a junção de tudo, da economia, os fatores sociais, no caso da região de São José dos Campos, culturais também da região e ambientais, que é o principal objetivo da economia verde. Pode passar. Diante disso, o que é a startup na economia? O que ela acrescenta? Como a startup são pequenas empresas novas que hoje vêm com a diferença, quebrando barreiras, sendo disruptiva na questão de criatividade, de flexibilidade de horário, de gestão de pessoas, liberdade nas ações de falar, de gestão de pessoas, de mostrar ideias como gestores jovens e inovadores, trazendo essa empresa inovadora com impacto social relevante, trazendo isso para dentro da empresa, principalmente com os impactos ambientais também, fazendo isso ser parte da empresa, com missão, valores, colocando isso para dentro da empresa como parte fundamental. E também, diante disso, isso atrai para os novos negócios, novas tendências de mercado, traz diferentes setores da economia, faz com que o mercado seja alavancado através de um meio sustentável e social. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito e as características das APLs. A APL faz parte de um conglomerado, geralmente em uma mesma região, um mesmo setor produtivo, e possui vínculos de interação e cooperação entre si. Diversos agentes fazem parte, como o poder público, empresas, instituições financeiras,
bancárias, de educação e pesquisa, e tudo isso forma um ecossistema que está integrado para desenvolver a região em que elas estão inseridas, as APLs. As startups e as APLs, elas entre si têm vários benefícios, né? Promovem esforços mútuos, né? Gerando um intercâmbio de conhecimento entre as áreas, também junto com a tecnologia, né? Elas conseguem atrair diversos parceiros de negócios. Falando um pouquinho sobre economia sustentável e o desenvolvimento local, tem 4 pilares dentro desse tema. O primeiro deles é que elas sempre vão estar focadas no bem-estar social, né? Na equidade na equidade social entre os membros. Também vão gerar empregos e renda a partir das potencialidades locais que eles estudam e veem que forma tal tema ou tal área vai conseguir gerar um impacto maior na região. Além disso, também trabalha eficiência de recursos, né? Eles sempre vão focar nas baixas emissões de carbono, tentando sempre fazer o máximo para gerar pouquíssima emissão de carbono. Também vão tentar fazer com que os recursos sejam o mínimo usado possíveis. Além disso, também sempre focado na redução dos riscos ambientais e também focado no controle da escassez ecológica. Com isso, eles conseguem se comprometer com as gerações futuras, não só com a geração presente, né? Sempre pensando no além, não só no agora. Também eles focam muito na inclusão social, tentando aproveitar ao máximo dos recursos da região para estimular o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida da população local. Agora um pouquinho da APL Aeroespacial de São José dos Campos, em números. É um cluster de ciência, tecnologia e inovação baseado no modelo sustentável. Foi fundado em 2006 e possui uma área de mais de 200 mil metros quadrados que é dedicado só no empreendedorismo sustentável. Aqui a gente deixou um vídeo institucional que fala sobre o pitch lá de São José dos Campos. Bom, agora você pode passar para o próximo slide, por favor? Sim, a gente vai passar para o próximo slide devido à duração de tempo. Bom, ainda falando então sobre o APL lá de São José dos Campos, são 300 empresas que estão no pitch, sendo 104 delas só no setor espacial, são 15 mil funcionários que trabalham no pitch e por dia há uma circulação de 7 mil pessoas, sem contar os funcionários lá. Próximo, por favor. Bom, desafios e oportunidades. Aqui a gente vai falar da conexão, né, das startups e do APL. Para o desenvolvimento desse APL, ainda há alguns desafios, como a falta de estrutura, a falta de investimento, os desafios da cadeia de suprimento e principalmente a falta de interesse e de políticas públicas para o desenvolvimento local. Mas como que a startup pode potencializar o APL? Através da transferência de conhecimento, da colaboração entre as startups, APL, centros de pesquisa e universidades que estão ali na região. Com isso, espera-se aumentar a taxa de emprego da comunidade local, trazer mais mão de obra qualificada, elevar o salário médio local também, fortalecer os valores empresariais e crescer e expandir como um todo. Próximo, por favor. Bom, para finalizar, então, a gente definiu o que é uma startup, o que é uma APL, qual que é o nosso APL, o modelo de economia escolhido comparado com a economia tradicional e algumas perspectivas para esse APL. Eles estão apostando aí na transição verde para a economia verde, apostando em baixa emissão de carbono, energias renováveis e também mobilidade elétrica.
E tudo isso, pensando que a região ali de São José dos Campos é um polo de inovação tecnológica e também de economia verde, economia limpa, economia sustentável, perdão. E todos esses objetivos do APL, eles estão alinhados também aos objetivos de desenvolvimento